Olá, pessoal. Muito boa noite. Um grande prazer que eu estou aqui hoje com vocês. Meu nome é Rodrigo Moura, sou farmacêutico, sou diretor comercial do Clinicar e estamos numa semana importante, que é a semana do CRX Class. Hoje, amanhã e quinta-feira, temas muito interessantes para vocês acompanharem. Hoje, a minha missão aqui é conduzir uma discussão sobre o papel do farmacêutico na luta contra a Covid. Espero corresponder às expectativas de vocês e tenhamos todos uma boa noite, uma boa aula. Combinado? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho da nossa agenda aqui, rapidinho, só para não se assustem aí com os slides, a gente vai ter muita coisa que vai ser passada mais rapidamente, como uma linha do tempo, mas a gente vai falar aí um pouquinho da pandemia, né, que a gente vive aí há 10 meses. Vamos falar um pouco do papel do farmacêutico, mas essa abordagem ela vai entrar um pouquinho mais a fundo na transformação que a farmácia vem passando, não só no último ano, mas ao longo da última década, porque não dá para desconectar o que aconteceu esse ano com o que vem acontecendo em relação à transformação da farmácia nos últimos anos. Então, a gente vai fazer um overview rápido. Vamos falar de um tema super importante, que é a jornada do paciente. Nós estamos há algum tempo com esse termo jornada sendo muito trabalhado no dia a dia das empresas, das categorias, não só em farmácia, mas em qualquer segmento. Vamos entrar um pouco nisso. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado de categorias e o que isso tem a ver com a gente. Vamos falar um pouquinho novamente, né, sobre prescrição farmacêutica, e vamos fazer umas reflexões finais que serão importantes para a gente entender para onde que a nossa, não só a farmácia está indo, mas para onde que nós, profissionais também, e qual que é o nosso caminho a partir de agora. Vamos lá. Primeiro passo, vamos lá, a pandemia, né, os impactos que a gente vem sentindo. A gente, há um ano atrás, a gente estava exatamente naquela virada do ano, onde tinha alguns casos no mundo, e a gente não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Alguns especialistas até dizem que sabiam o que ia acontecer, mas, de fato, a gente não esperava que ia ser isso. E depois que começou a acontecer, ali os primeiros casos, finalzinho de fevereiro, primeira morte em março, a gente entendia também, muito de nós, que, poxa, daqui a 3, 4 meses está tudo bem e a gente está voltando à normalidade. A gente percebeu que não foi nada disso, não é nada disso, e não será nada disso. Por mais que a gente tenha agora uma luz importante, que é a vacinação, a gente sabe que tem uma curva de tempo absolutamente importante até que a gente tenha um nível de imunização que nos dê uma certa tranquilidade. Então, uma pandemia que se transformou em pandemia e que durante muito tempo conviveremos como uma endemia, ou seja, a Covid não vai embora, ela vai ficar aí durante alguns anos e de fato, precisamos agora entender o que isso causou e causa e causará nas nossas vidas. Também entramos numa dinâmica de distanciamento social importante, coisa também muito nova nas nossas vidas. Por mais que alguns segmentos, e vocês farmacêuticos, eu não hoje no varejo, mas vocês farmacêuticos do varejo, a minha saudação e meu agradecimento por vocês estarem sendo decisivos nesse último ano, como uma linha de frente importante. E vocês não puderam se distanciar como algumas outras pessoas, mas, de fato, o distanciamento foi um ingrediente diferente em nossas vidas, né? E eu sempre que eu vou falar sobre esse tema, eu trago uma matéria do jornal É o País, um jornal argentino, que é muito interessante, que é uma grande definição para mim do que acabou acontecendo com
com o mercado e nossas vidas foi o fato de que a Covid foi um grande acelerador de futuros, né? E é importante a gente separar os assuntos. Uma coisa é a catástrofe do ponto de vista da saúde pública, das perdas irreparáveis que a gente tem e teve e provavelmente teremos ainda, mas várias transformações importantes foram causadas por um evento tão ruim como esse, né? Então, a gente tem aí um fato também que veio junto com a Covid. E quando a gente olha para dentro do segmento que vocês hoje trabalham, que eu trabalhei durante 20 anos, é impressionante o número de transformações que a Covid causou e vem causado em todo o segmento, né? Desde o varejo, do ponto de vista de comportamento humano, nos legados que ela vai deixar, o que ela está causando para a indústria e o que ela está ditando também de algumas tendências. Então, é muito importante a gente entender que o varejo teve que se reaprender a fazer gestão de uma série de coisas, gestão de estoque, gestão de pessoas, gestão de investimento. Foi uma transformação e está sendo uma grande transformação. Algumas coisas venderam muito, outras venderam pouco. O comportamento mudou muito, muito. Inclusive, não só do paciente, mas na cadeia de prescrição, em relação a outros profissionais, em relação ao nosso dia a dia, né, ao nosso protagonismo, mais uma vez, se colocando à nossa disposição para que a gente reforce nosso papel na saúde pública brasileira. Importantes legados em relação a categorias, destacamos aí a força de categorias com apelo de controle e imunidade, algo que foi inserido completamente em nossas vidas e dificilmente sairá, né? Foi um grande legado. A indústria tendo que se reinventar, inclusive na forma de se relacionar com médicos também com as farmácias, né? E uma grande consolidação de vários assuntos depois da Covid, né? Dentre eles, serviços de saúde, gestão de doenças crônicas e categorias que foram para patamares completamente diferentes. Então, assim, um breve overview de todas as transformações que estão na nossa cara acontecendo desde março, né? E o papel do farmacêutico nesse processo todo, ele é absolutamente decisivo. Decisivo. Eu vou lembrar que todas as vezes que a gente passa por algum tipo de episódio grave, ríspido na sociedade, envolvendo a saúde, a farmácia sempre é lançada a um protagonismo. Por uma razão simples, a nossa capilaridade é muito grande, tem muita farmácia no país, eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. E o farmacêutico, todas as vezes que acontece isso, e eu pude ter o prazer ou o desprazer, mas eu acho que foi o prazer, de formar no ano que explodiu o escândalo de medicamento falsificado no Brasil, onde as farmácias que, na época, tinham farmacêutico, isso era um diferencial competitivo, ter o farmacêutico, né? E depois vieram outros episódios importantes, outras epidemias, outras transformações que a farmácia passou, e o farmacêutico sempre, nesse momento, ele tem um caráter muito decisivo para a população, né? Então, sim, se a gente fosse olhar agora e falasse, poxa, vamos acabar a palestra aqui, porque nós vamos falar só da importância do farmacêutico dentro da pandemia, né? O que a gente não vai fazer, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa transformação. O fato é um papel de extrema relevância num momento muito crítico para a população, no momento que a população precisa de apoio, dos mais diversos, né? Então, a gente, nesse momento, farmacêuticos, linha de frente, a gente tem algumas coisas, trouxe algumas coisas básicas, que eu podia colocar meia dúzia de slides para falar disso, mas algumas coisas muito básicas em relação ao nosso papel nesse momento. Nós temos que ser um especialista em Covid. Um especialista em Covid. Né? A gente é linha de frente. Então, a população que chega na farmácia, ela tem que receber uma aula do farmacêutico a respeito da doença, dos sintomas, no manejo, de tudo. Tá? Continuamos tendo um grande papel de triagem clínica, né? Sabemos que os nossos hospitais estão com uma taxa de ocupação maior, e o papel nosso de triagem responsável e técnica dessas pessoas, desses pacientes, desses clientes,
é de fundamental importância. Assim como um papel de educação que a gente faz com esses pacientes, mas também faz com nossas equipes, né, que também tem suas famílias, tem sua vida fora da farmácia, né. Também, muito importante, e mais importante ainda nesse momento, a questão relacionada à gestão de pacientes crônicos, que é um dos grandes alvos, na minha visão, da atuação do farmacêutico em farmácias, assim, um dos grandes alvos, a melhoria da gestão de pacientes crônicos, polimedicados, a adesão ao tratamento, e esse é um assunto fantástico para a gente discutir uma outra hora, mas a gestão de crônicos, ela também recebeu uma lupa, uma vez que comorbidades importantes, doenças importantes, são fator de risco muito claro para a COVID. A visão do farmacêutico na gestão de ambiente seguro, né, ou seja, dentro da farmácia, como o técnico, o responsável técnico, a pessoa que conhece do assunto, de como deixar a farmácia de maneira segura, com a circulação mais limpa possível, para que os pacientes e nós mesmos, né, não nos infectemos, enfim, a gestão de um ambiente. De novo, ser embaixador da saúde, né, embaixador da ciência, está sempre muito embasado tecnicamente, sobretudo em momentos onde redes sociais e essa pecinha aqui chamada celular é capaz de gerar atritos absurdos, com falsas notícias, com notícias maldosas, então a gente tem um papel muito importante de ser um forte combatente de fake news, né? Ser um grande especialista em TLR, em testes, né? As farmácias se tornaram um ponto avançado de detecção, né? Papel absolutamente decisivo nesse momento da pandemia, como eu acho também que terá, e cabe aos nossos governantes, na minha visão, ter um bom senso, obviamente, na hora que a demanda e estoque de vacina estiver adequado, de utilizar as farmácias como pontos avançados de vacinação da população. Já é assim para vacinas como da gripe, e eu acho que é um excelente momento para que os governantes entendam que a farmácia vai ter um papel de aceleração importante no processo de vacinação. E aqui eu tinha falado um pouquinho antes, por que da importância da farmácia, não só nesse processo, mas de uma forma geral na gestão de saúde. Simplesmente a gente tem mais farmácias do que postos de saúde, hospitais e laboratórios somados, né? Nós estamos falando de 80 mil farmácias no Brasil, esse dado já deve estar um pouco maior. Então, a nossa capilaridade, ela é absolutamente incomparável com qualquer outro segmento. Então, a farmácia, não só agora para vacinação, ela vai ser decisiva, mas ela vai ser decisiva para tudo em relação à saúde, né? E eu vou contar um pouquinho, colocar todo mundo nessa mesma página desse movimento de transformação que a farmácia tem passado. Mas antes disso, vamos voltar aqui numa questão que é relativamente nova, né? Ou seja, a gente sempre trabalhou com muitas atribuições legais, muito técnicas, regulamentadas, mas eu, particularmente, quando me formei 20 anos atrás, eu olhava e falava, puxa vida, eu queria atuar mais clinicamente, só que nada era regulamentado, né? Eu cheguei a trabalhar em algumas lojas, na cidade que eu trabalhava, onde eu tinha que fazer uma medição de pressão arterial escondido, porque um fiscal da vigilância poderia atuar a farmácia, né? Então, assim, nos últimos anos, existe um empoderamento clínico acontecendo com a farmácia e com o farmacêutico, que é absolutamente impensável, na minha época, olhar para isso, né? Então, nós temos agora um conjunto de responsabilidades técnicas e clínicas que nos força profissionalmente a ir para um patamar completamente maior de atuação, de postura, de comportamento, de engajamento com o nosso dia a dia e com a profissão farmacêutica, né? Assim como a gente recebe uma dádiva, vamos chamar assim, que é essa possibilidade de atuação clínica
que só está começando, pessoal, só está começando, com ela vem um conjunto de responsabilidades importantes para que nós possamos executar o nosso trabalho, né? Seguindo, vamos entender então, né? A farmácia pode fazer muito pela saúde, né? Eu converso isso muito no meu dia a dia com o Cassiano, com toda a equipe da Clinicar, e é assim, importantíssimo a gente ter essa visão, porque o que está acontecendo no Brasil é o que já aconteceu em diversos países no mundo inteiro. Por isso que nós estamos dizendo que nós estamos num processo que é só o início. O que vem por aí é algo inimaginável, tá? Então, por que esse processo de transformação é importante, né? Vamos entender. Seguidamente, nos últimos anos, o número de pessoas no Brasil com plano de saúde cai, né? Rodrigo, o que tem isso a ver com o nosso dia a dia? Tudo a ver. Pessoas com menos acesso a plano de saúde precisam de cada vez mais da nossa atuação na triagem do dia a dia dessas pessoas, né? As pessoas recorrerão e estão recorrendo mais ao profissional, ao farmacêutico na farmácia, em razão também desse movimento silencioso de diminuição de acesso a planos de saúde. Um outro fator importante é que, independentemente dessa queda no acesso, o número de pessoas polimedicadas no Brasil cresce ano a ano, né? O número de medicamentos vendidos é cada vez maior, né? Vocês veem no gráfico aí como é que o número de unidades per capita só sobe, e o percentual de pacientes com problemas com medicamentos também cresce, porque o número de polimedicados é cada vez maior. E por isso, lá atrás, eu falei, aqui nós temos uma enorme missão, que é da adesão ao tratamento, né? Adesão ao tratamento é um assunto de extrema relevância na saúde pública do mundo. Não é do Brasil, é do mundo, né? E a gente tem 82% dos pacientes com algum tipo que são polimedicados, com algum tipo de problema nessa gestão, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão em paralelo. E nós estamos falando aqui também que, assim, esse é um estudo que o Cassiano usa bastante, que é um estudo canadense, que fala sobre essa questão da baixa adesão ao tratamento, e ela continua sendo um problema, né? Continua sendo um problema. E é muito importante a gente ter esse número na cabeça. Em torno de 50% dos pacientes não estão corretamente aderidos a um tratamento após o 6º mês. Isso é muito alto. Nós estamos falando de 50%. Vamos fazer um paralelo. 50% dos diabéticos não sabem que tem a doença. Quase isso o número hoje. E dos que sabem que tem a doença e estão medicados, e muitos deles polimedicados, porque o diabetes é uma doença que evolui para comorbidades importantes, como hipertensão, dislipidemia, entre outros, 50% dos que estão sob esse tipo de tratamento, em 6 meses não estão com adesão completa ao tratamento. Então, olha o tamanho do problema que a gente está trazendo para a tela, né? Então, vamos lá. Tudo isso que a gente está passando nesse momento, com serviço de saúde, né? Talvez tem gente que está chegando agora e que não está entendendo esse movimento todo de transformação. Então, em respeito também aos profissionais que são novos, vamos fazer um overview rápido para recapitular aqui. Vamos lá. Primeiro, entendendo. Da Segunda Guerra Mundial para cá, a farmácia deu a relação do farmacêutico com a farmácia deu umas 3 chacoalhadas, né? Num primeiro momento, uma força muito grande para setar a nossa formação para uma formação mais voltada à indústria, até por causa do crescimento muito grande da indústria farmacêutica na segunda metade do século, né? Então, durante 20 anos, o farmacêutico era quase que uma espécie rara no ambiente farmacêutico, com raríssimas exceções. Tem farmácias que nunca perderam essa essência, mas a gente passou por uma fase dessa, e de 73 em diante, com a Lei 5991, que até hoje, inclusive, regulamenta o segmento, a gente começou a ter uma aproximação do farmacêutico de volta à farmácia. A aproximação essa, inclusive, relacionada à nossa formação técnica.
né? Eu costumo dizer que, assim, uma vez por mês eu faço um curso numa outra instituição aqui, e a gente faz essa pesquisa. Então, é engraçado, porque a gente pergunta na sala, e esse dado bate todas as turmas. Em torno de 75% a 80% das pessoas que estão entrando na faculdade de farmácia até o último ano da faculdade de farmácia, em 75% a 80% sequer imaginam que vão trabalhar numa farmácia, e não querem trabalhar numa farmácia, numa drogaria. Só que 75% a 85% dos profissionais que se formam vão trabalhar em drogaria. Isso é uma realidade. Essa é uma realidade, né? Então, a gente tem hoje uma população que muitas das vezes não se preparou. Eu, inclusive, estou nessa turma que me preparei pós-formado para me adaptar e trabalhar com a drogaria, com a farmácia, né? Então, de 90 para cá, esse movimento foi acelerado e, principalmente, na última década, de 2009, desde da RDC, com a publicação de algumas legislações, sobretudo a Lei 13.021, um empoderamento clínico crescente da farmácia acontecendo nos últimos anos. Isso é fundamental. E quando a Covid chega, eu brinco com o Cassiano que algumas coisas que a gente ia esperar talvez 3, 4 anos para acontecer, aconteceram meses, semanas, dada o tamanho da relevância que as farmácias têm. Foi preciso acontecer uma pandemia para que isso fosse visto, né? Mas, assim, que bom que a farmácia ganhou um foco, né? E foi amplificada nesse momento. Então, essa jornada de transformação da farmácia brasileira, que a gente está vivendo agora, nesse momento, falando de serviço, falando de coisas inimagináveis que vão acontecer daqui para frente, com prestação de serviços de um eletrocardiograma daqui a pouco sendo feito dentro de uma farmácia, ela não surgiu agora com a Covid, ela vem surgindo nos últimos anos, né, de maneira muito gradativa. E aqui a gente trouxe algumas repercussões dos últimos anos para a gente entendendo como é que isso, inclusive a mídia foi repercutindo isso, né, falando que as farmácias poderão ter clínicas de atendimento de baixa complexidade, isso em 2015, né, os movimentos pioneiros do assunto do serviço de saúde, para alguns, a atenção farmacêutica dentro do estabelecimento farmacêutico brasileiro, né, 2017, a Anvisa liberando vacinação em farmácias de todo o país. Vamos passando aqui, ó. 2018, conceito de farmácia em transformação. Olha, farmacêutico oferece exames e testes rápidos preventivos, né? Então, assim, a farmácia foi uma rampagem clara, né? É uma jornada, né? Retorno positivo estimula serviços em farmácias, ou seja, um retorno positivo financeiro para as farmácias, né? Anvisa regulamenta testes rápidos em farmácias, a gente está falando de 2 anos, isso é muito, muito recente, né? Publicações de manuais de serviços de saúde embasados tecnicamente, academicamente, né? Ou seja, a primeira vez que isso chega de maneira muito maciça nas farmácias, porque mais do que falar que está permitido, existe um processo de educação que a gente tem que passar, né? A gente precisa ser educado a como fazer o assunto serviço de saúde, né? Então, essa publicação foi uma publicação muito importante, assim como a publicação de Point of Care Test em farmácias comunitárias, que foi do ano de 2019 também. Publicação de estudos científicos embasados com dados de serviços de saúde no Brasil, né? Esse é um estudo riquíssimo, em parceria com essa instituição de diabetes, que faz uma análise de prevalência importantíssima de diabetes tipo 2, utilizando os dados colhidos em farmácia, né? Então, assim, tem um dado amostral naquilo que hoje é coletado, absurdamente importante para análises epidemiológicas no Brasil, né? Então, olha que interessante, isso é muito legal, né? E aí, beleza, olha essa construção toda. Aí chega março do ano passado, primeira morte de Covid, né? E aí começa, a Anvisa, logo na sequência, libera testes rápidos em farmácia de Covid, né? Liberou. Consultas públicas foram abertas.
O Clinicar, de maneira muito decisiva, foi o primeiro curso de Covid da América Latina a ser disponibilizado de maneira gratuita, com milhares de acessos, sobretudo nossos, de farmacêuticos e de profissionais de saúde, se empoderando a respeito de um assunto tão novo como era a Covid, né? Então, importantíssimo. Chatbot permitindo a população entrar e avaliar sintomas, né? Imagina, pessoal, março, abril, momento caótico, de muito medo, né? Isso tudo faz parte de uma construção. Vamos na sequência. Abril, ó, serviço oferece testes serviço clinical, afere qualidade dos testes, ou seja, um processo de validação importante, né? Muito aventureiro, saindo de tudo quanto é lugar no mundo para chegar aqui para vender teste Covid. A gente tem que atestar a qualidade desses testes, né? Aqui mais uma repercussão da atuação da Clinicar nesse processo todo, só para citar, né? Site para localização no Brasil de lugares para se fazer os testes, né? Já em 2 meses, as farmácias fazendo mais de 250 mil testes. Esse número hoje ultrapassou, está quase chegando na marca de 2 milhões de testes. É uma coisa absolutamente importante. 2 milhões de testes, assim, é um número surreal, né? Nós estamos falando de um segmento, né? Aí a gente começa, olha só, portfólio, categoria, não se impressionem. Hoje nós temos quase 30 tipos de testes podendo ser feitos em farmácias. Talvez daqui a 2 anos nós vamos falar de mais de 200 tipos de testes, né? O que vai acontecer agora é uma explosão da categoria, porque agora as grandes empresas, aí não é só falar de Covid, as grandes empresas de diagnóstico do mundo entendem que o Brasil é um lugar agora para desenvolvimento de uma nova categoria, uma categoria que não existe, né? Então, nós estamos falando de uma categoria nascendo, né? E mais recentemente, uma publicação, que eu trouxe aqui até uma publicação da Abrafarma, só para ilustrar, mas as farmácias, e o caso aqui é a Abrafarma, oferecendo seus mais de 4.500 pontos de venda como pontos avançados para a vacinação da Covid, né? Então, olha, vamos voltar 5 minutos atrás e vamos entender toda essa evolução, toda essa construção, né? É absurda, né? E vamos lá, a jornada do paciente, vamos agora entender essa transformação toda que a farmácia está voltando, vamos pegar o início da nossa conversa sobre o papel do farmacêutico, agora vamos entender a jornada desse paciente. Não só da Covid, mas a jornada do paciente, do cliente que vai até uma farmácia. Muitas das vezes essa jornada está começando aqui, ó, na tela do celular. Estou pensando em ir na farmácia. Beleza. Fazer o quê? Parte da jornada já começa a ser feita aqui. Pesquisas, né? Diversas sobre preços, sobre produtos, sobre disponibilidade, sobre serviços, sobre proximidade. A jornada começa no telefone hoje, né? E a gente precisa entender isso. E o processo de compra, a gente imagina, a jornada do consumidor, o que o farmacêutico tem a ver com isso? Tudo, né? O farmacêutico tem a ver tudo com isso, porque por mais que ela comece de maneira mais abstrata, no fim ela é realizada dentro da farmácia. A gente também tem uma jornada que é realizada via web, mas imagina a jornada dentro da farmácia, onde parte desse processo, ele passa por esse funil. Eu que trabalho agora com funil, mais um funil na minha vida, né? Que a gente chama aqui, eu chamei do jornada da farmácia e a jornada do farmacêutico 5S, né? 5C. Porque tem uma etapa dentro da farmácia que acontece, 4 dessas 5 acontecem no balcão e uma acontece fora da farmácia, que são a classificação, né, que é onde o farmacêutico faz uma análise para definir necessidades ali junto com o paciente e o processo de prescrição médica ou o processo de prescrição farmacêutica, a conversão e recomendação, o cross-sell, porque toda vez que a gente, principalmente início de carreira, que fala assim, estou numa farmácia agora que as pessoas gostam que a gente venda, né? A gente precisa ter muita tranquilidade, leveza para discutir esse tema, né? O processo de venda consultiva, eu vou falar daqui a uns 10 minutinhos,
ele é absolutamente natural. A gente faz ele o tempo inteiro, né? Então, processos que são feitos de maneira ética, integrada, onde o paciente é o primeiro a ser beneficiado, esse processo é nobre. Isso não é empurra-terapia, né? Então, cross-sell, essa avaliação de venda cruzada, ela tem que estar buscando, sobretudo, o, o melhor bem-estar do paciente, né? E a gente tem diversos exemplos para falar sobre isso. Existe um processo de confirmação e o um processo de credibilidade que é pós a venda, que é, imagine, eu fui atendido muito bem por uma pessoa, e você faz uma análise da credibilidade desse atendimento. Isso gera um processo de fidelização importantíssimo, né? Então, esse funil aí, uma outra hora a gente vai passar um pouco mais detalhado sobre ele. E a jornada, ela tem também aspectos relacionados ao tipo, né? São microjornadas que a gente tem desde uma parte que pode ser relacionada à vida saudável, à prevenção, à avaliação de riscos e sintomas, ao autocuidado, a um processo de recuperação, um processo de diagnóstico, enfim, tem várias jornadas diferentes dentro de uma mesma jornada. Agora você pode comprar uma determinada categoria, daqui a pouco você vai comprar uma outra categoria, daqui a pouco você vai no balcão pegar um determinado medicamento. Então, são microjornadas que, no final, elas se somam, mas elas coexistem de maneira isolada dentro da farmácia. E para cada uma dessas microjornadas, quando a gente vai relacionar com essa esteira de serviços clínicos existentes hoje, para cada momento dessa jornada, existem alternativas de se aproveitar o serviço clínico como um diferencial competitivo de levar mais cuidado às pessoas que estão dentro da farmácia. Por isso, eu defendo muito, e sempre defendi, que lugar do farmacêutico não é só dentro do balcão. O farmacêutico tem que olhar para a farmácia e se sentir à vontade em todos os centímetros dessa farmácia. Porque uma jornada do cliente, do paciente, não acontece só no balcão. É um erro nosso. E muitas das vezes, eu, inclusive, me enquadro nisso, vou fazer o meu meia-culpa aqui. Quando eu me formei, principalmente, eu trabalhei numa empresa que tinha mais de 20 mil SKUs, produtos diferentes. Então, quando eu chego numa farmácia dessa, eu olho para fora do balcão, o sentimento que eu tenho é de pânico, porque tem muita coisa que eu não conheço. E eu olho para dentro e eu me sinto confortável, porque aqui eu conheço, principalmente os princípios ativos. Só que a jornada não acontece só dentro do balcão, ela acontece fora. E a gente, como farmacêutico, vai ser perguntado sobre categorias do lado de fora do balcão. Uma mãe vai me perguntar sobre uma fórmula infantil. Um cuidador ou um adulto vai me perguntar sobre uma forma, uma suplementação para idoso, sobre uma vitamina, né? Então, a gente precisa ter uma visão mais holística da farmácia. E aqui uma ideia de esteira de serviços que a gente tem em diversos momentos dessa jornada, né? Ok, estamos ainda na jornada. Vamos entender aqui o movimento das categorias nesse último ano, para a gente entender o seguinte, o que mudou, né? A ivermectina, a nitazoxanida. Pessoal, vamos falar de outras categorias que não são categorias de medicamento, porque as categorias de medicamento, elas ficaram muito evidentes, os movimentos que a gente teve, alguns endossados tecnicamente, outros não, mas enfim, vamos entender, de um ponto de vista maior, como é que algumas categorias se movimentaram? A gente já sabe que antibiótico caiu, porque as pessoas tiveram menos contato social, a gente sabe que alguns outros medicamentos aumentaram muito, mas vamos dar uma olhada rápida para a gente entender o que isso tem a ver com o nosso próximo assunto. Na hora que começa a pandemia, toda a análise de previsibilidade que o varejo tem, porque o varejo funciona como um reloginho, né? Você sabe quando as categorias, em geral, no ano, como é que elas vão se movimentando. Só quando acontece um episódio muito diferente é que muda, né? Que foi o caso desse último ano. Então, quando você dá uma largada de um assunto como foi a Covid, os ponteiros se desequilibraram completamente. Né? Categoria que não vendia nada começou a vender, categoria que vendia muito começou a cair, então foi uma dança importante e que até hoje ela não está completamente estabilizada. Né? Toda vez que acontece um pico, como nós acabamos de passar agora depois do Réveillon, outras categorias acontecem de novo, então cada momento está sendo um aprendizado. Então várias categorias mexeram. E a ABNIP fez um evento no meio do ano,
onde ela também começou a relacionar o que as pessoas estavam buscando na internet, no Google Analytics, que é um lugar onde a gente consegue entender muito o que as pessoas estão buscando naquele determinado momento. E o termo relacionado a autocuidado, por mais que ele seja muito abrangente, começou a aparecer muito. Ou seja, ficou provado que as pessoas estavam sozinhas, procurando na internet assuntos sobre produtos, inclusive, que pudessem melhorar a gestão da saúde, processo de imunidade, entre outras coisas. Então, ficou muito nítido. Vamos ver se faz sentido. Faz sentido, sim. Fez muito sentido quando a gente começou a cruzar os dados. Já no segundo trimestre, lá no segundo trimestre, começou a cruzar os dados e entender o seguinte: olha, polivitamínicos, monovitamínicos, produtos para proteção celular, tônicos, calmantes, relacionados aí agora à questão do estresse, que também a pandemia trouxe, nutracêuticos, suplementos alimentares, probióticos, ou seja, um monte de coisa relacionada à imunidade começou a pipocar, né? A pipocar. Não precisamos nem falar de vitamina D, o que aconteceu na última década é o que está acontecendo nesse último ano, né? Então, tem uma relação muito íntima com o que está acontecendo. E aí eu relaciono de novo um assunto que já foi tratado uma outra vez, que é a nobreza, e eu não tenho outra palavra para falar, a não ser essa, a nobreza do processo de prescrição farmacêutica, né? Também conhecido no passado como indicação. Poxa, uma indicação, ela é nobre, mas um processo de prescrição farmacêutica, nós estamos falando de um processo documentado que enobrece a nossa atuação, que permite a rastreabilidade e a gestão desse assunto, né? Então, sim, é um processo muito nobre, que a gente tem que trabalhar cada vez mais, e o Clinicar trabalha isso muito fortemente, que é de incentivar que os farmacêuticos façam seus processos de indicação, de prescrição farmacêutica, de maneira registrada dentro da plataforma, porque isso traz um ganho na qualidade da atuação do farmacêutico importantíssimo, né? Importantíssimo. Processo esse que hoje é regulamentado, né? A prescrição farmacêutica está regulamentado na legislação, né? Com seus limites, obviamente, porque tem que ser, mas regulamentado, né? Então, vamos entender. Olha as caixinhas que se movimentaram de maneira muito presente nesse último ano, né? Estão falando aí de novo, vamos ler. Polivitamínicos, monovitamínicos, probióticos, nutracêuticos, minerais, antioxidantes, calmantes, imunoestimulantes, alguns aqui, tá? Homeopatia, fitoterapia, nutricionais, devices em saúde, né? Os medidores de glicemia, oxímetro, pressão, e espaçador de dose, mais um tanto de coisa que ainda vai vir por aí, né? E aí você fala, mas Rodrigo, o que tem a ver o device como prescrição farmacêutica? Um medidor de glicemia. Porque os benefícios de um medidor de glicemia para o paciente diabético são inúmeros. Dentre eles, a melhoria da adesão, a melhoria da gestão, a autodisciplina, dentre outras coisas. Então, assim, devices são produtos de prescrição para o farmacêutico, total. Inclusive, várias indústrias sequer visitam médico hoje. Por quê? Uma indústria de device sabe que o processo de decisão da indicação de um glicosímetro, mais de 90% dela está na mão do farmacêutico no ponto de venda. Eu sou da época que o farmacêutico não era nem lembrado pela indústria. E hoje não, a indústria entende perfeitamente o poder de decisão do farmacêutico para categorias como essa, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que esse processo de busca espontânea, tomar um pouquinho de água, que aconteceu nos primeiros meses de pandemia e que ainda acontece, nós no balcão, nós na farmácia, precisamos ter um entendimento, inclusive dos dados de mercado, para entender o que está acontecendo, senão a gente corre o risco de ficar num viés comercial daquilo que o bumbo está tocando o tempo inteiro, que é, tem que vender vitamina, tem que vender vitamina D, tem que vender álcool gel, tem que vender máscara. Peraí, tem mais coisa acontecendo. E a gente consegue fundamentar tecnicamente, por exemplo,
a importância do uso de um probiótico num momento como esse e em outros momentos, inclusive na rotina, né? E a gente precisa entender isso, se empoderar disso, estudar sobre esses temas, para que, de fato, o processo de prescrição farmacêutica faça sentido, né? E eu sempre usei isso aqui, ó, que, assim, o balcão da farmácia é um lugar onde se tem um monte de locomotiva passando o tempo inteiro. São as receitas, os pacientes chegando, e atendimento, e vai losartan, e vai metformina, e vai tudo. Agora, fora do balcão, você tem um monte de vagão que conversa intimamente e que traz benefícios na gestão desses pacientes, desses clientes, na qualidade de vida deles. Cabe a gente entender esses vagões, conectá-los de maneira ética, muito embasada a essas locomotivas, e ter resultados sensacionais, que são resultados qualitativos e quantitativos ao mesmo tempo. Não tem nenhum problema com isso, porque é só a gente, para desmistificar esse negócio de entender que a gente precisa agregar valor, e nós estamos falando aqui de serviço farmacêutico, que é uma forma absurda de gerar valor para as farmácias e para o farmacêutico, mas basta, quando a gente tiver dúvida, se a gente falar sobre aspectos financeiros, a gente só imaginar o seguinte: e se a farmácia fosse minha? Se a farmácia fosse minha, você não queria quebrar sua farmácia, você não quer ser antiético na sua farmácia, você quer atender todo mundo bem atendido na farmácia, você quer pagar todos os seus fornecedores bem, você quer fidelizar todo mundo que entra lá dentro. Então não tem nenhum problema a gente discutir isso. O que a gente não pode é tapar a nossa visão de que isso não é importante. E serviços de saúde para a farmácia são importantes em diversos aspectos, inclusive no aspecto de retorno sobre o investimento. Sim, é importante. E o farmacêutico está no protagonismo desse tipo de serviço. Então, não fiquem com vergonha, a gente precisa encarar esse assunto é nobre, muito nobre. Tá? E vamos lá. Estamos aproximando aqui do fim. E aqui é o que eu defendo. Nós precisamos ser profundos conhecedores de tudo que tem dentro do ambiente farmacêutico. Tudo. Tá? Então, tem ali uma série de categorias. Convido vocês quem ainda não entendeu isso, entenda. E se quer um exercício mais rápido para entender, pensa se a farmácia fosse sua. Pensa se a mãe estivesse chegando e quisesse saber informações sobre uma categoria de nutrição infantil que você fala, poxa, não sei. E agora? Agora estudamos. O Clinicar, inclusive, está entendendo esse gap técnico e nós estamos trazendo parcerias para falar sobre algumas categorias, conteúdos magníficos disponíveis dentro da Clinicar University, mais de 30 cursos já disponíveis, vem muita coisa legal por aí, coisas rápidas que vocês conseguem fazer numa velocidade muito rápida, que ajuda no dia a dia, obviamente vocês vão se aprofundar um pouco mais depois, mas entendam, nós não podemos nos esconder atrás do balcão, não entendam o meu esconder como uma provocação, o esconder que eu digo somos fortes lá dentro do balcão, temos que ser fortes na jornada completa do paciente, tá? Seguimos. E o processo de venda consultiva, como eu disse, ou venda assistida, é um processo que todo mundo nessa cadeia ganha. E o primeiro a ganhar é o paciente. Se o paciente não ganhar, o processo já encerra. Estou fazendo a indicação de um produto que não tem nada a ver com a situação. Entenda, para aquele paciente, esse processo de venda consultiva morreu. Né? O processo de venda consultiva, ele nasce com o primeiro elo da cadeia, que é o cliente, o paciente, sendo um beneficiado desse processo. Tá? O exemplo do glicosímetro que eu dei para o diabético aqui, que é importante. E aí eu trouxe um outro exemplo aqui. Rodrigo, mas você está falando de Covid, agora você está falando de diabético. Nós não podemos ficar falando aqui só da Covid. Nós temos que falar desse contexto que envolve não só a Covid, mas a gestão desses grupos. Eu estava dizendo, não sei se vou ser repetitivo, mas vou voltar aqui rapidinho. A jornada de atendimento desse paciente diabético, né, um paciente crônico, que exige uma série de abordagens sobre a gestão da medicação, e principalmente no caso de polimedicados, ela não finaliza ali, né? Um paciente diabético, eu estava citando o exemplo do senhor Luiz, que é o usuário de uma insulina NPH da farmácia popular, que vai lá na farmácia, pegar a insulina da farmácia popular.
poxa, como é que esse paciente está fazendo a aplicação da insulina? Será que está tudo bem? Será que ele precisa de algum auxílio? Ou nós vamos pegar o isoporzinho, vamos botar o gelo e vamos mandar embora, né? Tem muita oportunidade de relacionamento nessa jornada ainda, né? Essa jornada está lá no balcão, mas ela está longe de acabar, né? Como é que agulha que ele está usando? Como é que ele está fazendo o revezamento de áreas? Como é que as pessoas estão entendendo, como é que os pacientes estão entendendo se estão utilizando muito ou pouco a mesma seringa, né? Esse seu Luiz, ele tem um medidor de glicemia em casa, ele sabe utilizar, sabe dos benefícios de utilizar um medidor de glicemia no dia a dia, entender como é que a glicemia está se comportando no pós-prandial, até que ponto isso está sendo colocado para esse paciente. O seu Luiz também sabe que existem alguns alimentos que, porventura, ele estiver fora de casa ou tiver muito tempo sem se alimentar, por exemplo, que ele pode fazer essa alimentação com uma qualidade glicêmica boa, né, com baixo índice glicêmico, para evitar comer bobagem na rua, né? O produto está na gôndola, mas nós vamos deixar ele na gôndola ou nós vamos lá mostrar para o seu Luiz, né? Vamos lá mostrar, explicar como é que funciona, né? Vários produtos com uma grande entrega para os pacientes que estão fora do balcão. E a gente não pode ficar só dentro do balcão, né? Como é que está o cuidado dos pés do seu Luiz? Tá legal? Tá sabendo cortar a unha, usando um calçado adequado, hidratando, vendo se não está dando uma frieira, né, uma infecção oportunista ali de fungo e alguma outra feridinha, né? São coisas do dia a dia e que tem aí informação técnica, oportunidade de prestação de serviço, de fidelização e também da oportunidade de venda consultiva para essas pessoas, né? Será que nós estamos fazendo isso mesmo? Será que esse seu Luiz é o cara da farmácia popular, é a farmácia... Olha só, é só a maneira de olhar para a situação, comportamento, né? E se a farmácia fosse nossa? O seu Luiz era o chato da farmácia popular? Não era. Então, se a farmácia não é nossa, a gente tem que se comportar como se fosse. A gente tem que ter uma visão empreendedora, um mindset de dono. Mas eu não sou dono, mas se a gente não treina ser dono, dificilmente a gente vai ser dono. Essa é uma dica. Pode passar, Frank. Pedimos desculpa aí por esse percalço. E aí, olha só, a questão relacionada com o cuidado dos pés e a utilização do glicosímetro são atitudes, atos recomendados para que o farmacêutico, inclusive, faça pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Diabetes no seu consenso de diabetes. A orientação e a utilização de automonitorização é parte importante e integrada ao tratamento do paciente. Já que gostamos de embasamento técnico, olha que legal, nós estamos endossados por documentos de renome, de instituições importantes, sobre o manejo dessas condições clínicas, né? Então, isso é muito legal. Avante. Já estamos no finalzinho, pessoal. E olha o poder do nosso ato, né? 9, essa é uma média nacional, 9 em cada 10 prescrições nossas são convertidas. Isso é absurdo. Isso aqui, para mim, toda vez que um farmacêutico fala, não, o farmacêutico não é muito reconhecido pela população, nós precisamos ser melhor reconhecidos. Olha, vamos deixar isso de lado. A gente precisa se reconhecer. O paciente nos reconhece. Tivemos mais uma prova, estamos tendo mais uma prova agora na pandemia. E quando a gente tem uma conversão dessa, de 9 a cada 10, significa que ele reconhece, sim, que ele tem, na nossa profissão, algo muito importante para ele e com muita confiança para ele, tá? Então, isso é um dado importante da gente ter na nossa mente. Pode passar, Franca. Considerações finais. Aqui é VaptVupt, tá? Rodrigo, mas você saiu do papel do farmacêutico na Covid. É o papel do farmacêutico na Covid, mas a gente tem que fazer uma reflexão total para colocar todo mundo na mesma página, porque a Covid é um assunto importante, de fato. Mas muitos pacientes que têm Covid ou que podem ter Covid
não são pacientes que estão numa bolha, são pacientes que têm outras doenças e precisam ser geridos não olhando só para a COVID, olhando para o paciente como um todo, na integralidade, de uma maneira um atendimento muito humanizado. Né? Considerações finais, seguimos. Bom, o que a gente tem pela frente, pessoal? Na minha visão, com relação à profissão, e aqui eu vou me ater à profissão, pode passar. Um protagonismo absurdo para que a gente assuma esse protagonismo. Lembramos, o protagonismo não nos será dado, o protagonismo é conquistado. E se tem um momento para se conquistar protagonismo, mais uma vez, esse momento é agora. O pós-Covid será absolutamente fantástico para a profissão. Cabe a nós entendermos isso e assumirmos a rédea desse assunto, tá? Acredito muito nisso. Seguinte, eu vi o recado aqui, Frank, de eu poder clicar na setinha, mas as setinhas não aparecem mais na plataforma para mim, tá? Então, vamos lá. Não é nada novo, mas desde 97 a OMS, numa publicação dela, ela fala do papel do farmacêutico no sistema de atenção à saúde. E ela traz o que ela chama de farmacêutico 7 estrelas. E é muito engraçado que das 7 estrelas, 4 não são técnicas. Tem muito mais a ver com comportamento do que com capacitação exclusivamente técnica. O que eu quero dizer? Se você fez uma bela faculdade de farmácia e bate no peito que tecnicamente você é muito bom, cuidado, só tecnicamente não adianta. Tecnicamente bom é fundamental, é importantíssimo, porque sem isso nós ficamos vazio. Mas entenda, existem um conjunto de skills, de capacidades não técnicas super importante para o êxito da carreira, tá? Vamos na sequência, Franklin. E aí, quando a gente fala de autodesenvolvimento, a gente tem que olhar gaps técnicos, né? O exemplo, eu não sei nutrição esportiva, nutrição adulta, nutrição infantil. Vou estudar tecnicamente, vou ficar fera tecnicamente. Mas eu não sei sobre liderança, sobre pensamento crítico, não sei ensinar ninguém, não sei gerir pessoas, não sou resiliente, não tenho jogo de cintura, não me adapto, não tenho visão de negócio. Opa, quem está falando aqui não é o Rodrigo, mas é o Fórum Mundial, né, Fórum Econômico Mundial, que todo ano faz uma publicação onde ele traz as principais qualidades de profissionais bem-sucedidos, e essas são as últimas, do último consenso. Então, atenção a isso, não queiram bater no peito só tecnicamente, precisamos ser mais completos profissionalmente e também como ser humano. Seguindo, e essa aqui, ó, é a frase que me atormentou durante muitos anos da minha vida. E por que eu estou trazendo isso? Porque tá tudo bem se ela não atormenta vocês, mas a realização profissional e pessoal, na minha visão, elas não estavam desconectadas. Eu entendia que eu precisava monetizar aquele esforço meu como profissional, porque nós temos hoje uma profissão que tem um piso salarial que é até razoável em relação a várias profissões, mas é um piso salarial que, se a gente não fizer gestão da nossa carreira, a gente corre o risco que esse piso salarial vire um teto salarial. Então, a mensagem aqui é: não deixem a carreira passar. E por mais que conselhos e sindicatos sejam instituições importantes para a nossa profissão, não coloque o peso do seu crescimento financeiro, do seu êxito profissional, em cima de ganhos coletivos. Vocês irão se frustrar. Coloquem a responsabilidade em vocês. É a dica que eu dou. Seguindo, para finalizar, já falei que vai finalizar um monte de vezes, mas é assim mesmo. E precisamos entender que quando acontece um episódio como está acontecendo agora, a procura por profissões de saúde será cada vez maior.
tá? Toda vez que acontece isso, é muito comum o crescimento e o aumento da busca por profissionais de saúde. Então, se hoje nós temos mais de 700 faculdades de farmácia, e temos mais de 20 mil novos farmacêuticos ao ano sendo colocados no mercado, sendo que desses, 70% não queria trabalhar em farmácia, mas mais de 70% vai trabalhar, só temos um caminho na profissão, a da diferenciação, o do autodesenvolvimento contínuo, para que a gente se torne cada vez melhor, que a nossa empregabilidade seja cada vez melhor. Por quê? Boas empresas atraem bons profissionais, e bons profissionais querem estar em grandes empresas. Isso é uma máxima. Isso é uma regrinha simples, tá? Seguindo, e o processo de inovação que a gente precisa entender que está acontecendo dentro do ambiente farmacêutico, tem muita interface com a gente, eu fiz questão de marcar algumas aí, como o de ensino à distância, o serviço farmacêutico, a telemedicina, a prescrição eletrônica, mas a gente está no foco de tudo que está acontecendo dentro da farmácia. A gente deixou de ser uma ilha técnica dentro da farmácia e da drogaria. A gente não é uma ilha isolada. A gente não é um RT que vai lá assinar livro. A gente não pode cuidar do controlado apenas. Isso já acabou na profissão. Não dá mais para ser assim. A gente tem que ser múltiplo, tá? Então, esse é um ponto legal. Ô, Frank, agora as setinhas apareceram aqui de novo. Então, agora eu já posso apertar. E eu repito, um especialista chamado Neil Stern, nos últimos meses, ele fez uma palestra onde ele falava das 3 grandes tendências de varejo. Ele falava de 3 níveis importantes. Um nível que é relacionado ao extremo do preço, onde varejos que vão trabalhar preço baixo tendem a crescer no mundo, que conveniência é um assunto que vai crescer disparadamente no mundo, né? Então, conveniência, tipo de loja, mix, é algo muito importante para a gente estar sempre atento, e experiência no ponto de venda. Experiência no ponto de venda é, de fato, o que vai cada vez mais levar as pessoas a não comprar por aqui e ir ao ponto de venda, ter experiência. E o farmacêutico tem a enorme vantagem profissional de ser um grande gerador de experiência através do seu serviço. Fiquem também com isso, tá? Nós geramos experiências fantásticas. Nós gerimos jornadas fantásticas. Está em cada um de nós essa responsabilidade, tá? E aí vocês aguardem aí que a população está envelhecendo de maneira muito rápida, então estudem profundamente sobre o envelhecimento da população e sobre categorias que vão ser impactadas de maneira importante. Entenda também o processo de inovação de devices. Se hoje nós temos oxímetro, medidor de glicemia, espaçador de dose, balança e medidor de pressão, daqui a pouco nós vamos ter um tantão de coisa, lentes inteligentes para aplicação de medicamentos, né? Os próprios glicosímetros já mudaram, você tem glicosímetro já há alguns anos que você não precisa perfurar com uma lanceta, então tem muita inovação vindo por aí, fiquem atentos a isso. E para finalizar agora, de verdade, eu falei finalizar mais ou menos umas 15 vezes, mas para finalizar de verdade, um agradecimento profundo a vocês, farmacêuticos, sobretudo pela postura que vocês estão tendo em relação a esse momento que a gente tem passado. Muitíssimo obrigado. Eu me sinto orgulhoso de ser farmacêutico e me sinto orgulhoso de ver a atuação dos nossos colegas. É surreal para mim entender o que está acontecendo até hoje. Eu, particularmente, tive Covid, e Covid para mim não foi um episódio simples, eu fiquei uma semana muito ruim, tive que passar um dia no hospital. Então, eu sei da importância, eu sei do risco que vocês estão correndo, mas eu sei da importância da postura que vocês estão tendo por país. Então, muito obrigado. E essa postura de vocês foi fundamental. O Clinicar teve um crescimento esse ano importantíssimo em número de atendimento, né? 275% o aumento de número de atendimentos, de pessoas atendidas na nossa plataforma, de serviços sendo prestados. Isso é um ganho para a profissão. O Clinicar não acha que isso é um ganho para ele, é um ganho para a profissão. O Clinicar é um facilitador para a atuação dos farmacêuticos no ponto de venda. É a nossa missão, né? Nossa missão de empoderar a farmácia e o farmacêutico, né? Esse ano as expectativas são
muito altas também de atendimentos, muita farmácia entrando e, de fato, entrando para essa rotina de serviços de saúde. Nós estamos numa jornada iniciando esse movimento é um movimento ainda muito, muito pequeno do que vai ser daqui a alguns anos. Nós estamos falando que hoje em dia quem tem serviço de saúde tem diferencial competitivo, né? A farmácia faz uma medição de glicemia, faz um teste COVID. Daqui a alguns anos nós vamos falar o seguinte, a farmácia que não fizer serviço de saúde, na minha visão, ela está fora. Ela vai estar fora. Ela vai ficar só vendendo preço. As pessoas estão buscando experiência, não vamos esquecer disso, tá? E um grande crescimento de farmácias e pontos de saúde nesse último ano, e também de clientes, de redes, e também de farmácias independentes. Então, o nosso muito obrigado aqui ao comprometimento de vocês, agradecemos aí a presença, e fica aqui o meu muitíssimo obrigado, e a minha gratidão aí pelo convite da equipe de marketing do Clinicar, ao Cassiano como nosso CEO, e aos demais membros da equipe. Me sinto lisonjeado de poder ter participado do evento de hoje aqui com vocês, tá bom? Grande abraço aí, boa noite.